E a mensagem que Deus tocou em meu coração para falar com os irmãos, ela se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, e no verso 28, que vai nos dizer assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem, ela é uma passagem conhecida, creio que de muitos irmãos que nos ouvem. Talvez você esteja até pensando aí do seu lar, mais uma vez eu vou ter que ouvir uma palavra relacionada a isso. Sim, Deus ele quer falar ao teu coração sobre isso, e talvez seja essa mensagem dessa tarde que você está ouvindo que vai surtir um efeito extraordinário na sua vida. Aqui Jesus, ele está ensinando algo para nós. Na atualidade, ali ele passava para os discípulos e a quem estava perto dele, mas também se estende a nós. Quantas das vezes você não ouve testemunhos, não importa a denominação em que você está, não importa a situação que você esteja, o local que você esteja, mas creio eu que você já ouviu alguém dizendo para você, ou você ouviu alguém dizendo a outro alguém, mas de certa forma você ouviu, que ele estava com um problema incurável, que estava sendo desenganado pela medicina, e mediante a situação que ele estava vivendo, ele procurou direção em alguém, e esse alguém disse que o que ele estava precisando era um encontro com o Senhor. E essa pessoa então, ela teve essa iniciativa, esse ato de fé, e ela foi até o encontro do Senhor, buscou a presença do Senhor, e ali ela recebeu o milagre. Ali ela foi contemplada pelo milagre. Aí a medicina que havia desenganado, ela pega e fala: mas como você conseguiu? Até antes tinha um exame que comprovava, um diagnóstico que comprovava que você tinha esse problema. Aí essa pessoa fala: eu até tinha, mas só que então, porém, eu ouvi falar de alguém que ele poderia mudar a minha situação, meu quadro de vida, mudar meu estado, alguém que poderia solucionar o que eu estou passando. E eu fui até esse alguém se chama Jesus, e esse alguém, ele mudou a minha história, e é por isso que hoje eu estou ileso, eu estou livre de tudo que eu tinha de mal no meu corpo, dessa coisa que estava acarretando sofrimento na minha vida. Quando eu cheguei até Jesus, ele livrou de mim, tirou de mim esse peso que estava sobre mim. E é isso que Jesus nos ensina aqui. E eu quero falar para você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, irmão ouvinte, que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o sofrimento que você esteja enfrentando, não importa o que disseram para você, não importa se já até sentenciaram você a tantos dias de vida. Essa tarde aqui estamos pregando um ser que ele é maravilhoso, poderoso, conselheiro, e abaixo dos céus ele tem controle de tudo, e quem dá a última palavra é ele. Então eu quero já falar para você, mesmo que tenham dito tantas coisas a seu respeito, para pôr você para baixo, para te frustrar, para deixar você ainda com esse sentimento mais, como eu posso dizer, mais ainda inferior do que você já se sente,
Porque no nosso meio tem pessoas que estão para nos erguer, nos apoiar, nos dar uma palavra de ânimo, mas também temos pessoas que nos cercam, que só está esperando uma brecha para poder nos pisar. Mas hoje Deus está levantando alguém aqui para ser porta-voz, para dizer para você uma coisa: eu não te fiz para ficar desse jeito, de cabeça baixa. Eu te fiz, te escolhi do ventre para você pisar em lugares altos e chegar a lugares que você não conseguiria imaginar que chegaria. E esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que servimos, e é dele que estamos falando aqui. Aí Jesus vai falar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque ele é humilde. Jesus, ele não é que nem o nosso adversário. O nosso adversário, ele é, digamos, ele é uma pessoa que ele atropela. Ele vem para massacrar, para roubar e destruir. Já viu aquela expressão que diz que Satanás, quando a porta está fechada ou aberta, se não tiver um morador dentro, ele chega, arromba a porta e entra e faz um regaço no local? É porque ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Jesus, aquele que está ensinando aqui esses versos a qual eu acabei de ler, ele diz que ele é humilde, e é por isso que ele chega, ele bate a porta e diz que se você ouvir a voz, abrir a porta do teu coração, ali ele entra e ceia com você e você com ele. E aí então ele começa a varrer tudo que não presta da sua vida, para que você possa viver para ele, com ele, do jeito e da forma que ele quer. E quando eu me deparo com o verso 28 aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Logo me vem à mente um dos milagres que Jesus fez nessa terra aqui, e eu gostaria de partilhar com vocês isso. Essa foi uma breve introdução para chegar até onde eu queria falar com você. E está situado em Marcos, no seu capítulo 5, e no verso de número 24. É muito conhecido. A Bíblia, se fosse para contar todos os milagres que Jesus fez, ainda estariam escrevendo ainda os feitos de Jesus. Porque só o que descreve na Bíblia aqui é uma história para nós, que se a gente for analisar a fundo, quantas pessoas foram alcançadas pela bondade do nosso Pai, quantas vidas que não foram mudadas, restauradas. E quando eu li ali Mateus 11, 28, logo me veio à mente essa mulher aqui, a história dessa mulher. E é por isso que eu estou falando para você, que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa há quanto tempo você esteja vivendo, mas se você se direcionar à pessoa certa, que pode e tem o poder para reverter essa situação, esse quadro que você está vivendo, com certeza você terá êxito, com certeza você vai sair com sua vitória na mão. Vamos ler Marcos capítulo 5, 24. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que os apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Queridos, essa passagem aqui também é uma outra passagem que ela é muito conhecida. Vemos muitas pessoas que pregam em cima disso, apesar de não ser uma mensagem tão profunda, que exige muito estudo para falar dela. Ela tem um efeito tão grande na nossa vida quando a gente aprende de verdade o que ela quer nos dizer, o conteúdo que ela quer nos passar. Aqui está falando de uma pessoa
de uma mulher que ela já padecia de um fluxo sanguíneo há mais de 12 anos. Talvez, quando ela descobriu esse início desse problema na sua vida, ela até já tenha tentado solucionar de cara. Alguém até já deva ter indicado a ela alguém que poderia solucionar. Porém, ela foi e tentou, seguiu a descrição ou a indicação de algum doutor da época. Imagina você, viaje comigo nesse contexto. De repente ela até chegou ao doutor, fez, sei lá, N exames. O doutor só tomando dela o seu dinheiro, porque se a gente analisar que ela era uma mulher que ela tinha bens, ela era bem de vida, porém ela estava gastando o seu dinheiro e não conseguindo solução para o seu problema. De repente ela até trocou de médico, trocou de especialista, e cada dia ela ia gastando tudo que tinha. Até que uma vez, certa feita, ela ouve de um rumor, de um homem chamado Jesus. De repente, surge uma luz no fim do túnel para ela. E é aí que eu quero falar para você. Não importa a situação que você esteja passando, quanto você já tem investido para você poder arcar medicamentos, para poder arcar com tratamentos para uma doença que pela medicina é incurável, e você está vendo que você está gastando, e de repente você não vê mais alternativa para onde correr para que isso venha a ser solucionado. Eu quero te mostrar uma luz no fim do túnel agora, e essa luz se chama Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso amigo de todas as horas, aquele que esvaziou-se de sua glória, padeceu nesse mundo, sofreu por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Satanás, ele não quer ver você feliz. Satanás, ele não quer ver você com sucesso. Ele te dá um falso sucesso. Ou seja, se ele te dá com uma mão, na outra mão ele toma. Mas esse Jesus que eu estou te apresentando, essa luz no fim do túnel agora, ele é alguém que ele vai te dar. E a única coisa que ele pede para você é: reconheça-me como seu Salvador. Reconheça que está em mim o que você precisa. Busque a mim. Assim como essa mulher teve uma atitude de vir me buscar. Ela ouviu e ela gerou nela uma fé. O ouvir nela gerou uma fé tão grande. Hebreus 11 vai nos falar sobre a fé. Então essa mulher, ela pega e vai ao encontro de Jesus. Jesus, ele já tinha dado início nos seus ministérios há um bom tempo já. Então já tinha uma certa multidão que seguia Jesus, seus discípulos. De repente, a situação daquela mulher, ela estava tão já crítica, que ela nem conseguia ter muito mais forças para poder andar. De repente ela estava escorando, tropeçando, caindo. Mas só que tem um porém. Aqui eu já quero te falar uma coisa: não importa a forma que você está chegando até Jesus, se é tropicando, se é caindo, se é arrastando, se é sem uma perna, se é sem um braço, mas eu quero falar para você, não importa isso para Jesus. Quando você chegar até Ele, Ele tem o que você precisa. Portanto, nem que for para você chegar arrastado, mas vá até Jesus, faça isso com você, faça esse propósito. Não sei quanto tempo você está padecendo, mas é essa mensagem que Jesus colocou no meu coração. Fala que eu tenho descanso. Fala para vir até a mim, quem que está cansado de viver a vida que está vivendo, cansado de viver a rotina que está vivendo. Por quê? Porque a gente, quando está vivendo uma vida que é uma vida rotineira, ela acaba sendo sem graça. É uma vida que a gente muitas das vezes não tem mais contentamento de viver ela.
Todo dia a mesma coisa, você acorda, olha para o sol nascer, você fala, nossa, mais um dia que eu vou ter que enfrentar essa situação. Só que tem um porém, você ainda esqueceu de procurar uma pessoa. Você procurou recursos em tantos locais, mas não buscou aquele que é o dono do milagre que você precisa. Então não importa se você está arrastando, se o seu problema já se agravou, já se alastrou, chegue até Jesus. Lembra de Lázaro? Lázaro, ele era amigo de Jesus. Quando Marta manda chamar Jesus, ele ainda não tinha ido a leito de morte. Porém, quando chegou até Jesus, ele fala, Lázaro não está morto, ele está dormindo, já que eu chego lá. Porém, Jesus chega depois de 4 dias, que Lázaro já estava sepultado. Aparentemente, aos olhos de Marta e Maria, como Jesus estava? Como Lázaro estava? Lázaro já estava em fase de decomposição. Porém, para Jesus não importa o tempo que está passando o problema. Ele tem um poder na vida e na morte. E é por isso que eu quero te falar. Ele tem a solução que você precisa. Jesus apenas com a palavra, ele traz Lázaro de volta à vida. Só que você percebe uma coisa, na passagem de Lázaro, Jesus, ele vai falar para Marta e Maria, leva eu até o problema. Ele chega até onde Marta está ali em Betânia, Maria, elas falam para Jesus como que estava a situação ali no momento que ele já estava morto, que era tarde. Aí Jesus ele fala, me leva até o problema. Jesus ele já não conhecia o problema? Sim, ele conhecia, mas de repente ele quer que você leve a ele. Ele quer que você detalhe para ele onde está. Aí Jesus então chega até o túmulo onde estava Lázaro. Diz que tinha uma pedra à frente. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue teve que enfrentar um certo desafio, ela teve que tomar uma ação para receber o milagre. Jesus ele também fala para Marta, Marta, tu quer ver o milagre? Nessas palavras, tá? Aqui eu estou parafraseando um pouco o que a Bíblia está dizendo. Marta, tu quer ver o milagre, não quer? Então tá bom, retire a pedra para mim, faça o favor. Eu tenho milagre, estou pronto para fazer, mas tire a pedra. Aí Jesus está falando para você aqui, eu estou com o milagre na mão, eu tenho para fazer, mas rompa o obstáculo, me mostre onde está, tire a pedra, tire esse obstáculo de dúvida, de incerteza, tenha convicção que eu vou fazer, porque se Lázaro já estava em decomposição, imagino eu que Marta deva ter pensado até assim, mas Senhor, se eu tirar a pedra, ele já está fedendo, já cheira mal. Imagina a multidão como vai ficar constrangida com isso. Imagina o escândalo que vai gerar. Mas Jesus ele deu uma ordem, Marta, tira a pedra. Aí que acontece? Marta ela tira a pedra. Aí Jesus ele exclama, Lázaro, vem filho, vem para fora. E Lázaro veio. Esse é o Jesus que eu estou falando para você. E na vida dessa mulher aqui não foi diferente, porque ela, apesar dela estar fraca, ela soube de quem poderia fazer, porém ela teve que tomar uma atitude, ela teve que tomar uma iniciativa. Crie uma iniciativa hoje. Eu não sei se você está parado, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se a sua fé foi se esvaindo, se você se enfraqueceu, se você se desapontou com alguém e de repente surgiu algum problema na sua vida, mas eu estou aqui para fazer um desafio para você. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o momento que você esteja enfrentando,
cria uma iniciativa. Hoje é a noite de domingo. Creio que muitos pontos de pregação, igrejas vão estar abertos. Você que está ouvindo essa mensagem, não importa a situação, vai com fé que hoje o Senhor vai te alcançar com um milagre. Que aqui é um porta-voz de Deus falando para você: vinde até a mim, porque eu tenho alívio para a sua vida, para a sua alma. Eu te dou o descanso que você precisa. Jesus é nosso bom pastor, e o bom pastor ele nos guia. E é por isso que eu quero te falar isso. É por isso que Deus me disse para falar isso para ti nessa tarde. Tenha esse ato de se locomover, essa vida que você está vivendo, de ficar acomodado, segurando para você esse problema. Você não precisa conviver com isso, você não precisa disso. Você está contando para tantas pessoas, A, B, o vizinho da esquerda ou da direita, o parente que tem um pouquinho mais de recurso, tem um pouquinho mais de conhecimento, e ninguém conseguiu solucionar. Só que aí aparece alguém nessa tarde, no meio de uma transmissão de rádio, para falar para você: Deus ele te chama para um desafio. Levanta-se, tenha uma atitude, venha até a mim, chame a minha atenção, rompa o impossível, use a tua fé e deixa que eu faça um milagre na sua vida. Aí essa mulher então, ela pega, imagina ela com a pouca força que ela já tinha, porque 12 anos de uma mulher que passa por um sangramento, um fluxo constante de sangue saindo do seu corpo, imagina como que deveria estar a situação dela. Até porque, se você analisar, olhar hoje, atualmente, se você tem uma companheira dentro da sua casa, você vai ver que nos dias dela, quando se passa o prazo que ela tem de ter o ciclo dela, ela já começa a se sentir mais frágil, os hormônios alterados. Agora imagina na vida dessa mulher, 12 anos sofrendo, gastou com tantas pessoas, tantos médicos, N exames, e nada, a ponto da sua riqueza, seu dinheiro quase se esvair todo. Pai, então, assim, talvez ela até tenha ido procurar o Senhor, porque ela já não tinha mais recursos para poder arcar com mais nenhum tipo de tratamento. Talvez a única solução que ela esperava agora, a única esperança dela, era esperar findar os dias dela com aquele problema e morrer. Ei, não seja você essa pessoa, não. Não espere para a última hora para buscar ao Senhor. Não espere você perder muito para você poder buscar aquele que pode te dar tudo. Jesus, ele é bom, ele é poderoso, ele tem um milagre, ele pode fazer na sua vida. Então aquela mulher, naquela pouca força dela, imagina ela esbarrando em um, em outro, e ela com aquela certeza que se ela tocasse tão somente nas horas do vestido do Senhor, das vestes do Senhor, ela seria curada. Repare que ela chegou, ela não falou: eu vou lá, eu vou chamar Jesus, ele vai vir até a mim, ele vai olhar para mim, vai perguntar o que eu tenho, e aí então eu vou pegar e vou receber o meu milagre, vou tomar posse, porque ele vai olhar para mim, vai me abençoar e eu vou tomar posse. Observe que ela já estava com a fé, que se ela tão somente tocasse, a fé dessa mulher foi tão grande que quando ela ouviu falar do Senhor, que fez ela gerar nela uma esperança tão grande. De repente aquela pessoa que estava lá jogada, de repente ela estava no seu leito lá coberta, só esperando os últimos dias dela. Aí de repente ela ouve que Jesus está adentrando, e Jesus, a fama que já se corria era que ele era o dono do milagre. Cegos enxergavam, surdos ouviam, coxos saíam andando, paralíticos levavam a cama. Aí de repente ela ouve que Jesus está chegando até perto de onde ela se reside. Ela fala: eu preciso encontrar com esse homem, eu preciso saber quem é ele.
Eu preciso tocar nas horas dele, porque eu sei que é o momento que eu chegar na vida dele, que eu chegar e tocar nele, ele vai mudar a minha história por completo. Então eu imagino aquela mulher lá com pouca força, rompendo, de pouco a pouco. Imagina ela indo para um lado e para outro, trupicando. E é por isso que eu quero falar para você: se está trupicando, mas está na direção do mestre, continue, nem que for para arrastar, mas não perca o foco. Aquela mulher, ela tinha um foco. De repente Jesus estava a 5 metros de distância, mas pelo tanto de pessoas que se cercava, que o seguia, de repente ela demorou quase horas para chegar até Jesus. Imagina ela tropeçando, alguém pisando na mão dela, porque ela na pouca força, quando você cai, você automaticamente escora sua mão no chão. Eu imagino alguém pisando na mão dela e ela sentindo, chorando. Aí de repente ela chega perto do amado, com todo aquele esforço. Imagina ela quase caindo, mas de repente ela toca. E é lindo o que acontece quando ela toca no vestido, nas orlas do mestre. Quer ver? 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ou seja, você entendeu que Jesus ele ainda não parou aqui, e ela já sentiu uma diferença no corpo dela? Foi o que eu disse há alguns minutos atrás. Ela apenas, na fé dela, ela colocou no seu coração, nasceu no coração dela um desejo, e a fé dela foi tão grande que ela imaginou consigo, que se eu tão somente tocar, eu vou alcançar o meu milagre. E é por isso que é tão importante, meu irmão, mediante a situação que você está vivendo, mediante a tudo que você vive, mediante a tudo que você está enfrentando, você nunca perder a sua fé. Você pode perder tudo: bens, amigos, parentes, dinheiro, riquezas, mas nunca perca a sua fé. Porque se você ter fé, acreditar no impossível, esse desejo, essa força de querer concretizar aquilo que você colocou no seu coração que vai acontecer, automaticamente quando ele chega no seu coração, você já está contemplando o seu milagre, você já está tomando posse. É questão de tempo para você o atingir. Aí então ela pega, ela toca nas vestes de Jesus. Quero falar para você: quando você realmente tocar nas vestes do Senhor, Ele vai perceber, Ele vai ter que parar. E é por isso que eu te lancei o desafio hoje. Tenha uma iniciativa, tenha fé, vai. Não sei a situação que você vive, mas é isso que Deus tocou no meu coração. Tenha uma iniciativa, procure uma igreja hoje. Não importa a placa de igreja, desde que seja uma igreja que pregue o Cristo ressuscitado, que vai levar uma igreja salva, uma igreja limpa, especial para o céu. Uma pessoa que você conheça, que talvez está em uma determinada igreja, que já te convidou e você sempre recusou. Você ainda tem tempo. Ligue para ela, manda uma mensagem, falei: você pode passar aqui em casa? Eu recebi uma mensagem agora de tarde, falando para mim que tem um ato de fé, eu preciso solucionar meu problema. Vai com fé. É um desafio que eu estou fazendo para você, que se Deus não mudar a sua história, isso aqui é em vão. Mas o Jesus que eu prego, o Jesus que eu levo para a sua vida nessa tarde, Mateus 11:28, Ele está falando: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei.